que essa doença do espírito do brasileiro, ela não é uma doença presente apenas no mais pobre, tá? A doença no espírito do brasileiro, ela tá presente nos ricos e tá presente também na classe média. Quando houve o fenômeno do Pablo Marçal, um fenômeno essencialmente de mau gosto, um fenômeno, vamos dizer, da liberação do espírito mais vil e baixo da classe média brasileira, do preciso ganhar a qualquer custo, preciso engambelar a qualquer custo, me ensine a ganhar, me ensine a roubar no jogo, me dê o atalho para eu cruzar a corrida social antes de todo mundo, tá? Isso não vem sem consequências. E essa consequência é uma consequência óbvia, que é o ato de deteriorar o que deveria ser naturalmente superior, para se encaixar nos seus padrões estéticos e funcionais deturpados. E agora eu não vou falar de favelado. Põe na tela. Olha só que interessante. Esse aqui é um compilado de 20 edifícios antes e depois na cidade de São Paulo que passaram por transformações. Olha essa casinha. Volta. Se eu não me engano, esse modelo é o tipo de casa estética de bangalô, né? Era um nome tipo de casa muito comum, né? Especialmente em São Paulo. É um tipo de construção, uma arquitetura muito adequada ao nosso tipo de clima. Olha o antes e o depois. Alguém achou por bem no depois, falou, não, eu vou fazer, né, uma construção quadrada aqui. Olha que legal. Próximo. Olha isso, cara. Olha quem decide por bem transformar essa construção naquela. Vamos lá. Coisa horrorosa, cara. Vamos lá. Coisa horrorosa, né, galera? Não, volta ao anterior. O anterior, assim, do ponto de vista funcional, não dá nem pro cara justificar. Não, eu melhorei a funcionalidade. Ah, não, porque assim, eu botei um muro. Não, e o resto? Foi tudo deturpado pra pior. Foi tudo piorado, essencialmente muito piorado. Vai. É isso aí, foda-se, transforma num prédio. Vamos lá. Acabou. Isso aí, meus amigos, faz parte, né? Um cara botou no chat, eu gostei, de uma marcialização dos gostos da classe média. Uma classe média com seu gosto marcializado, em que ela passa, vamos dizer, a buscar como referência aquilo que é ostentado pelo, vamos dizer, pelo influencer, pelo rico do teu bairro. É uma classe média que já se perdeu em tudo. O gosto das pessoas e o referencial das pessoas passa a ser meio doente. Uma pessoa que faz essas alterações na arquitetura de uma casa e acha que mandou bem, ela saiu do ponto A para o ponto B e aquilo melhorou, é uma pessoa que está com uma perspectiva estética deturpada. E essa pessoa tem condição de criticar o favelado que fez aquilo com aquela casa que ele recebeu? O máximo que ela pode argumentar é, mas eu tô pagando, eu faço o que eu quero, né? Eu tô fazendo dentro da lei. Tudo bem. Mas é o mesmo espírito que a classe média e parte da elite. E esse favelado fazem parte. É o mesmo espírito. Eles estão tomados por um espírito. Esse espírito de mau gosto, ele vai refletir nas decisões políticas, estéticas, culturais, comerciais. É uma doença no espírito do brasileiro, que torna as nossas cidades feias, a nossa música ruim, a nossa comida ruim, as pessoas mais feias, a roupa que nós vestimos piores. Isso tudo nos torna piores, em todos os termos. O espírito do brasileiro, nesse sentido, tá doente. E não é só do favelado. A classe média tá doente, muito doente. Muito doente. E não vai a lugar nenhum com essa doença. Essa doença que a gente passa, cara, não pensem que é algo menor. É tudo sintomático. É uma doença que envolve a falta de imaginação e a falta de uma ideia, assim... Tente imaginar assim, o que é belo pra você? O que é bonito? O que é algo a se alcançar? Essa
essa incapacidade de imaginar o que é bom, e na verdade o que vem entregue pra você é um aspiracional bosta que algum influencer merda publicou, isso faz com que todas as decisões que você vai tomar e suas aspirações sigam o caminho errado. E é muito problemático, porque assim, vem da elite que tem mau gosto. Então se a elite tem mau gosto, ela de cima pra baixo, ela aponta de cima pra baixo os seus erros. Ok? Vai pra classe média, que mesmo com alguma formação intelectual, não consegue imaginar nada diferente. Ela não se rebela contra os ditames da elite. 2. 3. Vai pelo marketing vagabundo e pela lógica própria. Aí sim, não tô falando só da parte de construção, tá? Dos criadores desses elementos arquitetônicos, musicais, culturais, alimentares. Vai todo mundo. E suas praticidades. E aí é da pessoa se alimentando com os produtos vagabundos oriundos da nossa indústria alimentícia vagabunda. Dos produtores, dos arquitetos, dos construtores, dos músicos, dos criadores. Você vai alimentando uma cultura do topo à base completamente doente. Então, eu passei pro Riso pra gente falar disso, porque é muito provocador, né? Todo mundo gostou do vídeo que eu fiz. Cara, tá com 2 milhões de views ali. Mostra ali o vídeo, Riso. O vídeo eu falo, ó a mentalidade favelesca rodando. Agora, em grande medida, não é uma mentalidade similar? Ó. Bairro, numa rua. Tá viralizando agora imagens de uma favela que foi transformada em um pequeno bairro, numa rua em Diadema, e depois refavelizada pelos moradores. Dá uma olhada. Isso aqui era em 2010. Era uma favela, uma invasão numa calçada, num bairro em Diadema. Anos depois, né, o poder público decide transformar aquilo numa habitação decente. Prepararam uma habitação, as casinhas para as pessoas morarem, colocaram até grama em calçada para as pessoas pararem os carros. Decente, não é? Trataram aquelas pessoas com dignidade, mas veja só o que aconteceu anos depois. Essas imagens que vocês estão vendo agora são de 2025, da mesma rua Novo Habitat, o nome até, vamos dizer, bastante ilustrativo, né? Um novo habitat, um novo lugar para você morar, faz parte da ideia de você transformar aquilo num lugar bom, e ela se tornou num velho habitat, que é uma velha favela. As pessoas avançaram para cima da calçada e construíram habitações irregulares, estendendo a sua casa justamente pro meio da rua. Não havendo mais calçada, ou outro espaço da calçada no meio da rua está sendo utilizado pelas mesmas pessoas, talvez para parar seus carros, se apropriando também do espaço para que os outros andem, e a rua basicamente é um lugar de passagem de automóveis, tá? Isso aqui, cara, mostra o seguinte: não adianta só a gente criar projetos habitacionais no Brasil. A ideia da mentalidade de favela é uma ideia que precisa ser desconstruída. Veja, a favela tá tão incrustada na cabeça dos moradores que mesmo após receber uma habitação, fruto, veja só, de uma invasão, que tem uma discussão até ética, as pessoas não conseguem se livrar da lógica favelada. Ou seja, elas invadem o espaço público novamente porque elas entendem que aquele espaço público ele está passível de ser invadido, e elas transformam a casa delas novamente em uma habitação precária e irregular, uma favela. E isso suscita muitas discussões porque, ora, não é a primeira vez que isso acontece. Aqui nós temos imagens, por exemplo, de habitações do projeto de Singapura em São Paulo, que representam justamente isso, né? É feito um prédio, a pessoa tem uma moradia e ela transforma aquilo novamente numa favela. Isso nos prova que tem que haver, da parte do poder público, um investimento educativo na cabeça das pessoas, sim, mas um choque poderosíssimo de lei e ordem. O que eu quero dizer, uma área que foi reabilitada, ela não pode ser favelizada novamente. Aquelas pessoas têm que perder o título de propriedade, ou a propriedade perder a habitação por fazer isso. Se não tiver regras muito claras e muito duras, as pessoas vão novamente desconstruir o espaço urbano. É uma forma de pensar dura, mas é a única forma possível. Não há estado que aguente você fazer um projeto para torná-lo novamente habitável e a pessoa vai lá e refaveliza. Esta mentalidade tem que ser alterada ou por bem, através da educação, ou por mal, através da lei e da ordem. Viver num lugar decente tem o seu preço. E se o preço for ser muito duro e ter leis muito rígidas contra a esculhambação gerada à nação, que seja melhor isso do que viver na esbórnia. Tô errado? Agora entendam. Quando eu falo com vocês, a gente tem uma briga muito grande nisso. Quando eu falo com vocês, galera, toda essa subcultura que às vezes você gosta, né? A cultura do podrão, a cultura da comida industrializada, tem a ver. Aí você fala, não, acho que não tem a ver, cala a boca, não tem, tem a ver, cara. Tem a ver. Você tem que estar, vamos dizer, constantemente depurando a sua automarcialização. Que no fundo é uma favelização. O que é o Pablo Marçal? O Pablo Marçal é um favelado com dinheiro. O Pablo Marçal é um favelado com dinheiro. Ah, mas ele não é um favelado. Ele é um favelado com dinheiro. O MC Guimê, que é um favelado com dinheiro. O Oroa é um favelado com dinheiro. Esses políticos todos ganham dinheiro, ficam comendo puta. Favelado com dinheiro.
É a mesma mente do favelado, o mesmo português. O favelado com dinheiro, entendeu? Não seja um favelado de classe média. Não seja, entendeu? Não se deixe transformar nisso. Não se deixe conduzir pelo que é mainstream no Brasil. Porque o que é mainstream, tanto que vem da elite, quanto que a classe média produz, quanto que vem de baixo, tá muito ruim. Tá muito ruim porque nós somos uma sociedade doente. Não seja um favelado de espírito, como o Cambarzari falou aqui no chat, tá? Se desmarçalize. Depure isso. Se questione. Questione se os seus gostos, se aquilo que você aspira não está sendo determinado por gente de baixa qualidade. Imagina uma coisa, a Virgínia, tá? Tem mais de 50 milhões de seguidores no Brasil. Vendedora de tigrinho, vendedora de produto ruim. É uma alpinista social que toda hora fica namorando um cara mais famoso para poder escalar junto com os seguidores dele. A Virgínia é um lixo humano. A Virgínia, lixo humano, volto lá, a Virgínia lixo humano, ajuda a determinar os gostos e as predileções de boa parte da população feminina no Brasil. Boa parte das mulheres brasileiras aspiram ser uma Virgínia. Elas estão doentes. Doentes. O Nicolas na política é o mesmo referencial. Um enganador em massa. Todos eles estão nessa marcialização do espírito. Isso é espírito de uma favelada. A Virgínia é uma favelada com dinheiro. Uma favelada com milhões de seguidores. O Lucas Limão Neymar também, exatamente. O que era o Neymar? Neymar é um cara que botou um monte de favelados mentais dentro de um cruzeiro. TH Joias, então Joia Gigante, Foruan. E ficou vivendo num barraco aquático, que era aquele cruzeiro. O cruzeiro do Neymar era um barraco aquático. Não, a sua maior rebelião contra o sistema é não se favelizar. Não se favelize mentalmente. E isso é um não aceitar daquilo que é imposto pela cultura mainstream brasileira, que é uma cultura falida e fracassada. Culturalmente, nós somos um país falido e fracassado. E nós temos que chegar ao poder para interferir na cultura de maneira decisiva. Decisiva. Porque as pessoas têm que aspirar a algo melhor. Eu lembro que até a direita, né? A direita, eu lembro que nos últimos anos, até os bolsonaristas adoram falar isso assim, o verdadeiro espírito contestador, o verdadeiro punk rock agora é ser de direita. Seja de direita, seja conservador, seja... Isso você está contrariando o sistema aqui. Aqui, o conservador, o direitista, no fundo, é um conformado. E é um conformado com um sistema de referencial estético, religioso e cultural falido da contemporaneidade. Ou vocês vão dizer que a religião de massa, que a cultura de massa no Brasil não é em si, ela própria, falida e doentia. E não só aqui, em boa parte do primeiro mundo também, dos Estados Unidos da América. Aquilo que é convencional é uma bosta. Hello, é uma bosta. Vai ver quais são as maiores igrejas do Brasil. Vai ver quais são as maiores lideranças políticas do Brasil. Vai ver o que produzem as marcas que as pessoas gostam de consumir e comer. Vai ver quem são os artistas, os influencers. Em tese, esta é a norma. E a esquerda fica lá enfrentando a norma, com seus travestis, com suas prostitutas, com seus dançarinos bizarros, com suas músicas estranhas, com sua luta pelo absurdo. A esquerda tá lá com suas maluquices. Agora o que a direita tá falando, me deu o direito de ser convencional, brega e ridículo. E aí você tem que achar que essa é uma grande luta. Não é. Eles estão errados, porque o espírito de ambos são dois espíritos horríveis. Um é um espírito obsessor da esquerda, que quer te tomar e deturpar tua alma. O outro é, olha, aspire aos piores vícios, às piores merdas que são convencionais na sociedade. Seja normal. Não é normal. O ser normal hoje é gostar da Virgínia. Não seja isso, cara. Não seja essa merda. Não seja nenhuma das duas coisas. A reforma é cultural. As duas coisas estão nos legando um Brasil muito ruim. E no fundo, os dois grandes modelos políticos de massa no Brasil, que é o esquerdismo e o bolsonarismo, que está morrendo, mas é o bolsonarismo, o convencionalismo brasileiro, que perdeu, produtor de uma cultura ruim, portanto de uma nação ruim, e o esquerdismo também, que é totalmente fracassado. Nós não somos isso. Nós já produzimos gente melhor. A gente vinha de baixo. Vai ver o Cartola. Pega uma entrevista com um sambista como Cartola. Uma das músicas do Cartola, tá, que é a principal, que é A Vida é um Moinho, é uma música em que ele tenta falar com a filha dele, que tinha caído no mundo da prostituição. Então o mundo é um moinho do Cartola. Ele fala justamente, olha só como a vida te demora, te esmaga, te destrói.
com os sonhos comezinhos, vazios da filha dele que tava indo pra uma vida errada. O Cartola era um poeta, veio da favela. Um esportista místico como Ayrton Senna. Um sujeito como Pelé, que tinha uma nobreza em tudo que ele fazia. Então quando você olha, você fala, não precisa ser assim, porque nós não éramos assim, nós pioramos muito. Nos últimos 30, 40, 50 anos, nós pioramos demais. Há uma vontade de piora. Um cara citou aqui o Republicanos do Edir Macedo. Gente, o que o Edir Macedo fez com a religiosidade brasileira? O que esses movimentos neopentecostais dinheiristas fizeram com a religiosidade do brasileiro mais humilde? Esses caras transformaram a religiosidade em tomar dinheiro de pobre. Todo mundo sabe que é isso. Os caras ficam tomando dinheiro das populações mais pobres. O que fizeram? O que esses demônios fizeram? O que fizeram com o brasileiro, cara? O que fizeram com a alma, com a cultura do brasileiro? Puta, é um genocídio. É horroroso. E parece que essas duas coisas se abraçaram, porque essa cultura picareta se mesclou com o picaretismo da esquerda e com a intelectualidade da esquerda estéril, burra, estúpida, rancorosa. E aí criou um troço muito maluco, cara. A cultura brasileira tá, assim, tá no seu pior momento histórico. Não há nada de bom sendo produzido no Brasil. São raríssimas exceções. Não há nada de bom sendo produzido no Brasil. Não há nada de bonito sendo feito aqui. É tudo horroroso. É tudo vergonhoso. E aí você olha uma ilha de beleza, alguma coisa que tá lá, aí plum, aí vem a cultura de má, vem tudo deturpar e destruir. É tudo muito ruim. Assim como, eu quero deixar essas coisas claras, assim como eu falei pra caramba pra vocês da favelização, desse processo, né, na base da sociedade, e a favelização das elites. Pô, ano passado eu falei tanto do Pablo Marçal. Quem que é o Pablo Marçal? Eu tava fazendo uma retrospectiva do processo do Pablo Marçal. Esse foi um cara, né, é um estelionatário de Goiás, né? Aí ele precisa ascender e ele queria ser prefeito de São Paulo e andar na elite de São Paulo. Primeira coisa que ele pensou, como é que eu ando na elite de São Paulo? Ele foi atrás do Dória, grudou no Dória pra tentar pegar os contatos. Aí ele foi, acho que ele tinha uma casa em Alphaville, acho que ele mora em Alphaville, que é um lugar de Novo Rico brega pra caralho. E aí depois ele alugou uma casa nos Jardins. Por que ele alugou uma casa no Jardim Europa? Que é onde elite old school de São Paulo ainda mora. Ele alugou uma casa lá. E aí ele ficou tentando receber as pessoas da elite, porque ele quer se entrosar na elite. E parte da elite paulistana, como aquele bosta do Sabará, o bosta do Sabará Saberá, aquele bosta semi-analfabeto que estudou nos colégios mais caros, mas coitado, não entrou nada ali, né? Vão lá e eles começam a ser colonizados mentalmente por um cara como o Pablo Marçal. E eles vão colonizando. Aí então vem, ou seja, vem um estelionatário lá de Goiás e coloniza mentalmente os caras. Que elite é essa? Que toma um aplique cultural do Pablo Marçal. Ah, uai, tô com o Rolex aqui, ó. Ô, Rolex, ó. Aí ele dá, ó, vou ensinar pra vocês, ó, o código do Rolex. Com o Rolex, você vai numa reunião, o cara vai ver você de Rolex, você fala, ah, ele tá de Rolex. Esse cara tem grana, é investidor. Olha, se você tem, não o Rolex, mas você compra aquele Patek Philippe, aí você é mais rico ainda. Aí você, tipo assim, medir a pessoa por um relógio que ela põe no pulso. Ah, os códigos dos relógios. Essas merdas estavam viralizando pra caralho no passado. Por quê? Porque o brasileiro retardado, tornado retardado por esses caras, começou, é isso, né? É isso, vamos acender aí, ó. O cara tem um código de enriquecimento. Ninguém enriqueceu, galera. Ninguém tá enriquecendo com isso. Nada. Foi um golpe, mais um golpe na praça. E aí, mas o golpe não foi só com os coitados que compram o curso dele. Foi lá na elite. O cara foi lá no meio do Jardim Europa. Nos barões aqui, os velhos barões do café, os barões industriais aqui de São Paulo. Ficou lá colonizando a mente daqueles coitados. Aquela elite caipira, ridícula que nós temos aqui em São Paulo. A bosta da elite paulistana. Não imagine que a elite paulistana seja uma merda. Essa mesma elite que mostra nesse Jardim Europa, que vai fazer um lobby filho da puta na Câmara dos Vereadores pra não transformar aquele lugar num lugar de zona mista pra construir prédio. Por quê? Porque eles querem ter um lugar de casas, um jardim, perto das regiões centrais, porque eles podem ir de carro pro trabalho, que é ali pertinho, né? Afastando as pessoas que podem morar mais perto do centro, colocando estações de metrô ali, tendo um bairro chique, não tô falando ficar um bairro pobre, não, tendo um bairro chique, decente, legal pra caralho, bem localizado.
Mas não, tem que ser os casarões deles. Aí faziam lobby. Aí esses caras são os caras modernos que nós temos aqui. Não, a nossa elite. É óbvio que vão ser colonizados pelo Pablo Marçal. Tudo jeca. Tudo, absolutamente tudo jeca. É foda. Difícil, galera. Vamos entrar no Variety Plus, galera? Só dica, entra no Variety Plus. Assim, a gente tá produzindo coisas diferentes justamente nesse meio, no Variety Plus. É a formação da nossa pequena ilha que vai se irradiar. E não é pequena ilha porque nós vamos ficar igual o Asterix e o Obelix, né? Eternamente numa luta contra a invasão romana. Não. Nós somos os romanos. Nós não somos o Asterix e o Obelix, nós somos Roma. Roma, um dia, só pra avisar vocês, tá? Eu gosto muito... eu adoro o Asterix e o Obelix, adoro as histórias do Asterix. Dito isso, só pra lembrar, tá? Não eram os romanos que começaram essa briga, tá? Os gauleses fustigavam os romanos. As invasões célticas, tá? O Breno praticamente destruiu, devastou Roma, saqueou, impôs a Roma a sua grande humilhação. E os romanos, depois, né? Aí virou Roma. Nós somos Roma. Nós temos que ser Roma. Nós temos que ser irradiadores de uma cultura que ela tem que ser competitiva, forte, rígida, moralmente resoluta, mas uma cultura de bom gosto também.